Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma mentoria de ArchiCAD, a mentoria ao vivo. Hoje a gente vai receber aqui o Arthur Chaves e a gente vai falar sobre como fazer o madeiramento de telhados no ArchiCAD, tá bom? A dica que eu preparei para vocês, assim, tá fantástica, tá bom? Acho que não tem vídeo, por exemplo, no YouTube sobre isso ainda e vai ter um material muito bom para você poder reassistir depois. O Arthur já está entrando aqui também. Deixa eu ver aqui o pessoal que está chegando aqui pelo YouTube. Deixa eu adicionar ele aqui para a gente. Show de bola. Pronto, agora você já está aqui. Arthur, você já está aqui no YouTube também. Seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua dúvida que você mandou. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, tanto os que estão aqui já assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir depois esse conteúdo sobre madeiramento de telhados. Se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala a sua área de atuação e como está o seu conhecimento hoje aí com ArchiCAD e a sua dúvida, né? Qual a sua maior dificuldade em relação a esse madeiramento? Beleza. Bom, você já, por exemplo, já falou meu nome aí, eu sou Arthur, aqui de Salvador. Sou arquiteto, né? Trabalho principalmente com urbanismo, né? Desde a época de estagiário, sempre trabalhei com projetos urbanos e ultimamente trabalhei no escritório que lidava com projetos complementares de projetos urbanos, né? Projeto geométrico, projeto viário, mas por conta própria também sempre fiz projetos menores próprios. E nessa eu encontrei o ArchiCAD, né, como um software BIM. Desde 2011, mais ou menos, já conheço outros softwares BIM, mas nunca consegui deslanchar, nunca consegui desenvolver um fluxo de trabalho completo, assim, com o BIM, né? E esse ano, né, com a pandemia, o aumento do número de cursos, workshops, aí eu me interessei pelo ArchiCAD, principalmente pela integração dele com outros softwares, né? Eu já trabalho um pouco também com Rhinoceros e Grasshopper, como eu falei. E aí essa integração me animou e sempre me deu vontade de usar o ArchiCAD, né? De conhecer mais o programa. Show de bola. Acho que resumi legal. Eu estava batendo um papo aqui com o Arthur no comecinho, antes da gente entrar aqui ao vivo. Ele me contou que ele trabalha muito também com visualização, não é isso? Ou seja, maquete eletrônica e tudo. E então, por isso que eu logo percebi, né, a necessidade que ele tem de querer ter essa modelagem do telhado bem detalhada, né, com madeiramento, com a telha em 3D, porque ele quer usar esse modelo, essa maquete, para fazer renderização realista, não é isso? E visualizar ali como é que vai ficar. Então, já é um aviso aí também. Nessa aula a gente vai fazer um madeiramento detalhado, se der tempo a gente vai inserir também as telhas de maneira detalhada no ArchiCAD, mas não necessariamente você precisa chegar nesse nível de detalhe que a gente vai fazer, tá? Muitas vezes quando a gente trabalhava lá no sistema CAD, como é que a gente desenhava um telhado, né? A gente basicamente era duas linhas ali, com 5 centímetros de espessura de uma para o outro, né? E depois a gente colocava no corte só ripado, né? Então, quando a gente vai para o 3D, vai para o BIM, a gente tende a querer ficar modelando tudo, né? Modelar telha por telha, e isso vai deixar o nosso trabalho vai exigir mais do nosso tempo, mais do nosso trabalho, vai ser mais complexo para trabalhar, e o modelo também vai ficando mais pesado. Então, a gente tem que sempre colocar na balança, né? O que vale a pena realmente modelar no ArchiCAD, modelar em BIM, ou que vale a pena ser mais simplificado, tá? Então, a gente vai tentar mostrar sempre para você que está assistindo, para o Arthur também aqui, os níveis de detalhe que a gente pode trabalhar com a ArchiCAD. A gente pode trabalhar modelar uma cobertura e representar simplesmente utilizando a ferramenta cobertura, com as inclinações básicas que ela tem ali, ou a gente pode avançar e modelar a estrutura, como a gente vai fazer nessa aula, que é o madeiramento e depois as telhas, tá ok? Então, vamos lá. Eu estou aqui com um arquivo que eu preparei, tá, Arthur, para a gente poder apresentar nessa aula. Então, não adianta eu começar aqui com um madeiramento super complexo, porque vai demorar muito tempo aqui na live e vai ser difícil de você aprender por uma coisa mais complexa. Então, eu trouxe aqui exemplos simples, tá? Um telhado aqui de 2 águas, um telhado com 4 águas,
e uma imagem aqui de referência para a gente entender um pouquinho como funciona aqui esse telhado, né, que a gente vai fazer. Então, tem a parte do telhado mesmo, a parte aqui da trama, formada pelos caibros e ripas, e a estrutura, né, com as terças, as tesouras também. Então, a gente vai chegar nesse nível, tá? Deixa eu mostrar aqui uma parte já avançada para vocês. Então, a gente vai ensinar aqui como utilizar a ferramenta Roof Maker, que é uma ferramenta do ArchiCAD, que auxilia a gente a criar esses madeiramentos, tá? Então, vou ensinar aqui o passo a passo de como utilizar essa ferramenta, o princípio dela, para que você depois possa aplicar numa estrutura mais complexa também. Então, a gente vai chegar, se der tempo, espero que dê tempo aqui, até 1 hora de live aqui, mais ou menos, para a gente chegar nesse nível aqui, tá? Então, a gente tem as tesouras, a gente tem as terças, temos ali os caibros, o ripamento, né? E o telhado, né? A telha detalhada aqui do ArchiCAD, tá ok? Então, a gente vai tentar chegar nesse nível aqui. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o arquivo aqui do zero, primeiro. Então, como que a gente utiliza a ferramenta Roof Maker? Essa ferramenta, ela só pode ser utilizada em planta, tá? É importante lembrar. Você não consegue utilizar se você estiver no 3D. Se você estiver aqui no 3D, você não vai ter a ferramenta Roof Maker, que ela se encontra aqui em modelagem, extras de cobertura, Roof Maker. Você não vai conseguir. Tá vendo aquele tatu cinza aqui? Porque ele não permite você abrir essa ferramenta no 3D. O primeiro passo, você precisa estar em planta, tá? Para ela poder ser habilitada. E você precisa selecionar um telhado. Você pode utilizar ela com telhados de plano simples, tá? Ou seja, um único telhado aqui, uma única água, ou telhados de plano múltiplo, tá ok? Eu vou começar com telhados de plano simples. Se eu quero... E depois eu vou partir para o telhado de plano múltiplo, tá? Então, começando aqui com plano simples, eu seleciono o meu telhado. Aliás, antes de pegar o telhado, eu vou só habilitar aqui a ferramenta, que vai ficar melhor, tá? Então, eu vou vir em modelagem, extras de cobertura, e aqui eu venho em Roof Maker. Agora sim, tá tudo disponível para mim, tá vendo? Só que ao invés de eu pegar as ferramentas, eu vou abrir aqui a barra de ferramentas do Roof Maker. Então, clico aqui, ele vai abrir essa barrinha aqui. E é com essa barrinha de ferramentas que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ok? Essas primeiras aqui, ó, todas essas ferramentas, até aqui a penúltima, você só vai poder utilizar se você estiver trabalhando com cobertura de plano simples ou selecionando elementos do Roof Maker, tá? Que a gente vai mostrar. Essa última ferramenta aqui, você vai criar ao mesmo tempo, você vai poder inserir ao mesmo tempo várias desses elementos aqui. Que elementos são esses, ó? Eu tenho aqui um caibro, eu tenho múltiplos caibros, eu tenho espigão, eu tenho travessa, terça, frechal, eu tenho essas linhas aqui que fazem a junção de 2 caibros, e eu tenho aqui linhas múltiplas, tá? Já se eu pego essa última ferramenta aqui, ele vai fazer ao mesmo tempo a inserção de vários desses elementos na cobertura. Porém, eu só consigo utilizar essa ferramenta se eu tiver com uma cobertura de plano múltiplo selecionado, ou seja, que já tem várias águas na mesma ferramenta, tá ok? Beleza, então vou começar aqui pela primeira ferramenta, que é a do caibro. Como é que eu utilizo essa ferramenta? Eu preciso selecionar aqui a minha cobertura, certo? Selecionando aqui a minha cobertura, eu vou vir aqui, ó, na primeira ferramenta, que se chama caibro, criar um caibro. E ele vai abrir essa janelinha aqui de definições. O legal do ArchiCAD é que ele sempre tem esse diálogo de definições das ferramentas muito intuitivo, né? Bem explicativo. São imagens aqui, ó. Essa peça em branco é a peça do caibro, né? Sempre o que está em destaque é a peça que você vai inserir. E aqui você consegue ver um desenho, ó, representando a seção. Qual que é a dimensão desse caibro? Ele tem 8 por 16. Aqui você pode definir, ó, qual é o ângulo do caibro no topo. Ou seja, aqui no topo dele, ele vai estar vertical ou ele vai estar perpendicular? A mesma coisa aqui embaixo. Esse ângulo aqui de baixo, você vai ter ele vertical, retangular ou perpendicular? Você escolhe. Eu vou deixar como padrão, tá? Apenas vertical mesmo, e a medida que já está aqui, 8 por 16. Mas você pode ir lá olhar o fornecedor de madeira que você está utilizando e colocar a medida que você quer. Vou simplesmente clicar em OK. E agora aqui ele vai pedir, ó, introduza a posição dentro da cobertura ou na aresta da cobertura. Onde vai ficar esse caibro? Onde eu clicar aqui na cobertura, ele vai inserir o eixo desse caibro, tá? Por exemplo, se eu clico aqui na aresta,
ele vai inserir esse caibro exatamente na aresta desse telhado. Se eu for lá para o meu 3D, olha só que legal. Ele já inseriu no alinhamento do meu telhado, tá vendo? Então, ele facilita a gente a inserir esses caibros alinhados com a inclinação do meu telhado, tá ok? O que é esse caibro aqui? Esse caibro é um objeto, ó. É um objeto de viga aqui para madeira, tá? Eu posso depois alterar a espessura dele, alterar as informações, ok? Mas ele já insere ali facilmente no alinhamento da cobertura. Eu vou deletar esse daqui e vou mostrar a segunda ferramenta. O que essa segunda ferramenta aqui vai fazer? Ela vai inserir caibros múltiplos, certo? Ou seja, eu habilito aqui, eu vou selecionar a minha cobertura de novo, habilito aqui caibros múltiplos, e agora as mesmas definições que a gente viu estão aqui, porém ele adicionou uma outra definição, ó, que é a colocação desses caibros. A gente pode deixar número fixo, ou seja, ele vai dividir o espaço por um número de caibros que eu quero, ou eu posso colocar uma medida fixa, né, que é 70 centímetros, ou eu posso colocar outra medida. Eu vou deixar essa fixa mesmo, clico em OK, e agora eu preciso desenhar uma linha que compreenda o percurso desses caibros. Por exemplo, eu quero que ele comece no início da minha cobertura e vai até o final, ó. E agora ele já vai inserir automaticamente todos os caibros nessa cobertura. Eu vou lá para o meu 3D, olha lá. Já inseriu todos os caibros na cobertura, na inclinação que a gente quer, né? Na inclinação correta do telhado, ok? O que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos avançar. A gente tem uma outra ferramenta que é a ferramenta de rincão ou espigão. Então, eu vou pegar essa cobertura aqui, ó. Como que eu fiz essa cobertura? Eu criei aqui uma cobertura de plano múltiplo, tá? Então, ó, peguei a ferramenta cobertura, utilizei aqui plano múltiplo, tá? Retangular, criei uma cobertura, certo? Depois eu selecionei essa cobertura, botão direito do mouse, e vim aqui em dividir cobertura em planos simples, né? Dividir de qualquer maneira. E agora essa cobertura que era única, ele dividiu em várias de plano único, tá? Em várias de plano simples. Por isso que eu tenho isso daqui. Porque, lembrando que para eu poder inserir essas ferramentas aqui únicas, eu preciso estar com a minha cobertura separada. Eu não consigo selecionar a cobertura múltipla aqui e adicionar aqui um rincão, ó. Ele vai falar, por favor, selecione uma cobertura de plano simples. Então, por isso eu precisei converter aqui antes, para ensinar como utilizar essa ferramenta, ok? Selecionei aqui minha cobertura. O que eu vou fazer aqui agora? Escolha aqui o espigão ou rincão. As mesmas definições eu posso colocar aqui, 8 centímetros por 16, tá ok? Eu vou clicar simplesmente em OK, e agora eu vou aqui, ó, levar o cursor do mouse, né, nessa aresta aqui, onde eu tenho um rincão, certo? Me corrijam aí se tiver errado. É rincão mesmo, né? Espigão é aquele outro, né? Aquela outra situação, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, eu coloquei lá o meu rincão. Posso colocar aqui no outro lugar que eu quero também, ó. Tá? Posso ir inserindo os rincões onde eu quero aqui nessa cobertura. Eu tenho que selecionar outra cobertura. E eu vou lá inserindo... Opa, tem que colocar na aresta, né? Olha lá, clico aqui, OK. Tem que clicar exatamente na aresta aqui desse rincão, dessa cobertura. OK de novo, e vou finalizar aqui. Então, se eu for lá para o meu 3D, você vai ver que ele já insere os rincões ali no tamanho correto, na inclinação correta também, certo? Então, essa é uma vantagem aqui de utilizar essa ferramenta. Ele já auxilia você a inserir esses elementos. A gente tem aqui uma outra ferramenta que é uma travessa. A travessa, se eu não me engano, é para você unir dois caibros, por exemplo. Então, vou selecionar esses dois caibros, clico aqui em adicionar uma travessa, é isso mesmo, ó. Olha lá a representação, eu tenho dois caibros aqui, e o que está em branco aqui no meio é justamente a minha travessa, tá? Posso definir aqui a dimensão que eu quero, clico em OK, e agora onde eu clicar ele vai inserir, por exemplo, se eu clicar aqui no eixo, ele vai inserir essa junção bem no eixo ali desse caibro, tá? Então, se você precisa desse tipo de estrutura no seu telhado, é assim que você vai fazer. De repente, você pode até selecionar mais de um. Sei lá, pega o começo e o final aqui. Adiciona aqui uma travessa. Ela pode ser perpendicular ou vertical. Vou colocar na vertical agora. E vou testar clicando aqui, ó. Então, olha lá. Ele vai criar ali, ó,
uma travessa que pegue de um caibro até o outro, tá? Basicamente, eu criei aqui uma cumeira, né? Com essa ferramenta. Até aqui, tranquilo, né? Você já entendia como utilizar a ferramenta desse jeito? Não. Na verdade, quando eu tentei usar, eu usei o que faz o telhado completo. Eu nem tentei pelas ferramentas individuais. Eu não... Entendi. Nem sabia, assim, não tentei mesmo. Ah, entendi. Quando você utiliza elas individuais, você tem um controle maior, né? Sim, mas daqui sim. a pouco eu vou usar ela... Me pareceu melhor, assim, talvez... isso tem aqui, mais inclusive, controle, ó, você né, pode do usar resultado. aqui também, ó. Se eu seleciono, mesmo que ela já tenha esse recorte, ó, eu posso colocar aqui caibros múltiplos, dou um OK, clico no início e vou até o final, ele já vai inserir, ó, fazendo o recorte, tá vendo? Ótimo. Olha lá. Então, eu tenho esse controle aqui. Beleza. Então, a gente parou aqui na travessa. Deixa eu ver qual a próxima ferramenta que a gente tem aqui, ó. A gente tem, então, como criar uma terça, não é isso? Ó, travessa, como criar uma terça. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar aqui essa cobertura. Deixa eu cancelar primeiro, ó. Selecionei essa cobertura aqui. E vou criar uma terça agora. Então, a terça, o que ela é? Aquela estrutura que vai sustentar os caibros, tá? Então, aqui, ó, você pode ver que, por padrão, ela tá ali um branquinho, né, destacado. Ela tem uma elevação de 0, mas você pode ver que a elevação é tipo do eixo dela, tá vendo? Então, ela já fica mais baixo ali do que o caibro. O ideal é que eu tenha aqui já umas linhas de referência, né? Por exemplo, eu quero criar aqui essa estrutura. Então, ó, vou afastar aqui essa aresta, sei lá, 1 metro. 1 metro acho que é pouco, né? Vou colocar aqui mais 1 metro. Essa aqui eu vou colocar 2,50. Então, tenho ali 2 terças que eu vou inserir. Então, é bom você já ter uma linha guia, alguma coisa para te auxiliar. Então, vou lá, pego a ferramenta terça, dou aqui um OK, e agora eu vou clicar, ó, lá na minha linha de referência, na minha linha guia. Aí sim ele já inseriu onde eu quero. Pego aqui a terça de novo, OK, vou clicar lá e ele já inseriu. Posso ir lá para o 3D, ó. Então, você pode ver que, diferente do caibro, a terça já foi inserida abaixo, tá vendo? Já foi inserida aqui abaixo. Deixa eu tentar aqui selecionar todos esses caibros. Aliás, é mais fácil só selecionar aqui essa cobertura e criar caibros múltiplos de novo, né? Então, vou lá, dou um clique inicial, segundo clique, ele já inseriu ali, ó. Eu já estou aqui com essa estrutura bem completa. Deixa eu apagar essa terça, vou apagar isso aqui também. Tá? Então, eu tenho 2 terças ali, correto? Vamos tentar espelhar, ó. Vou selecionar essas 2 terças aqui. Ctrl M, né, o atalho de espelhar. Com Ctrl habilitado, vou clicar aqui no eixo. Vou espelhar ali para o outro lado. Ó. Vamos ver se ele já vai para a inclinação correta. Já foi para a inclinação correta. Uma forma legal de você entender aqui o seu telhado é você olhar numa elevação, né? Então, já deixei aqui um corte pronto, ó. Para a gente visualizar isso aqui. Olha lá como é que está funcionando. Ó. O caibro está aqui. E a minha terça está aqui, ó. Ok? Então, ele já está sendo inserido ali na inclinação do telhado. O meu telhado está por aqui. Ok. O que mais que a gente pode fazer? Eu vou avançar aqui, antes da gente concluir a estrutura desse telhado, eu vou avançar pelas ferramentas, tá? Então, a gente já viu como funciona a terça, tá? Que é essa estrutura aqui, né, ó, que a gente está replicando, ok? E a gente já utilizou aqui nessa cobertura. Aqui perguntaram, né, por que o caibro ficou acima do telhado e a terça abaixo, tá? O telhado, ele serve como uma base, tá? Para você modelar essa estrutura. Depois você pode reposicionar o telhado na posição que você quer. Quando você está construindo a estrutura, é bom você não mexer no telhado. Por quê? Ele já inseriu, você pode ver que o encaixe da terça ficou onde eu quero. A terça é a estrutura que vai ficar apoiando aqui o meu caibro, tá? Então, ela já inseriu ali corretamente, ok? Depois a gente vai inserir aqui, a gente pode copiar esse telhado para cima, ou colocar ele, olha lá, por exemplo, jogar ele no lugar certo. Daqui a pouco a gente vai ter também os ripados, tá? Então, antes disso, vamos deixar ele no mesmo lugar, para que você não perca a referência. Isso é muito importante. Até uma boa pergunta aí da Viviane. Ó. É importante você não mexer no seu telhado, né? Que ele é a base do Roof Maker, antes de você concluir a estrutura. Porque ele vai manter ele como uma referência para a estrutura do seu telhado, tá? Para que eles estejam sempre encaixados, os elementos entre eles, tá bom?
E só depois você pode remover, afastar esse telhado para cima, ou remover, ou esconder ele, deixar num vegetal de base do telhado, colocar ele transparente, com volume de ar. Tá? Mais para frente a gente vai avançar nisso daqui. Então, continuando, a outra ferramenta que a gente tem aqui, ó, é o frechal. Lucas, não sei o que é um frechal. Vamos lá, vou selecionar aqui a minha cobertura, pego a ferramenta aqui, frechal, e olha só que legal, ele vai mostrar uma prévia ali, ó, do que é essa ferramenta. Então, o que está em branco ali é o destaque do frechal. Ou seja, é aquela peça que vai receber os caibros também e vai apoiar na estrutura, de repente aqui na parede, que vai segurar esse telhado, ou nos pilares, ou na tesoura, né? E aqui você vai colocar as medidas corretamente. Vou deixar tudo 8x16 também. E aqui embaixo é o recorte. Note que o recorte aqui é do topo dessa peça, né? Desse frechal, até onde ele está mordendo aqui o caibro, tá? Tá com 10 centímetros. Vamos manter esses 10 centímetros para ver o que acontece. Ó. Clico em OK. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Ele não vai pegar aqui porque ele não tem... O que acontece? O frechal, ó, deixa eu só abrir aqui de novo. O frechal, ele precisa estar... Ó, vou pegar nessa daqui, vai funcionar. O frechal, ele vai estar sempre alinhado. A base dele aqui, tá vendo? A base do frechal, ele vai estar sempre alinhado com a linha de referência do meu telhado. O que é a linha de referência dele, ó? Vou selecionar aqui esse telhado, por exemplo. A linha de referência azul dele tá aqui, tá vendo? Vou colocar o corte aqui para você ver, ó, para a gente entender isso aqui melhor. A gente já está quase terminando a parte das ferramentas únicas para a gente ir para a modelagem do telhado. Então, aqui no corte você vai ver o seguinte, ó. Eu tenho um beiral aqui, ó. Deixa eu ver de quantos centímetros. Vou acessar o atalho M. Eu tenho um beiral aqui de 80 centímetros, certo? Se eu for lá para o meu corte, ó, jogar uma linha guia aqui com 80 centímetros, vai dar aqui, certo? E essa parte aqui, ó, vou até afastar isso daqui um pouquinho. Vou deixar isso aqui por enquanto. Essa linha guia aqui representa a linha de referência do meu telhado. Tá? Tô só tentando explicar por que aquilo está acontecendo, né? Por que não funcionou naquela outra cobertura, tá? Então, esse meu frechal, ele vai estar, ó, essa peça vai estar sempre alinhada na base daquela linha de referência, tá? Então, ele está com um recorte de 10 centímetros. Se eu clicar em OK, olha o que acontece. A partir da linha de referência, ele vai inserir esse frechal automaticamente com um afastamento aqui, correspondente a 10 centímetros de recorte, ó. Vou lá no corte para você ver. Seleciono aqui, ó. Aqui está o meu telhado, certo? Se você pegar aqui a base de baixo aqui do telhado, ó, acessar o atalho M, ó, se eu clicar daqui até aqui, eu vou ter exatamente 10 centímetros, que é o recorte. Ou seja, se eu tenho aqui uma peça que foi inserida, né, um caibro, ó, deixa eu deletar aqui o telhado rapidamente. Olha lá o meu caibro. Meu caibro está aqui. Ela foi inserida exatamente, ó, com 10 centímetros, mordendo aqui o caibro. Tá ok? Vou fazer aqui um outro teste agora. Se eu mudo aqui esse frechal, para que ele tenha um recorte de 5 centímetros, ele vai inserir em outro lugar, ó. Vou lá para o corte, ele já inseriu aqui mais longe, por quê? Da ponta do meu frechal até onde ele morde, tem 5 centímetros de afastamento, tá ok? Então, essa peça, o frechal, então, serve para criar essa peça, ok? Então, vamos lá, o que mais que falta aqui? Então, a gente já viu os caibros múltiplos, a gente já viu aqui também o rincão ou espigão, já vimos a travessa, que é aquele elemento aqui que a gente fez para criar a cumeira, ou que pode unir 2 caibros. A gente fez aqui também a terça, que foram essas estruturas que a gente criou aqui na horizontal, né? A gente criou agora o frechal. Por fim, a gente tem as linhas altas e as linhas, tá? Para você criar essas linhas, ela funciona assim, ó. Você precisa selecionar 2 caibros. Eu vou utilizar aqui a linha. Então, você pode ver que ele está fazendo o quê? Ele está juntando 2 caibros, tá? Dessa forma aqui, como se fosse um apoio, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar aqui as dimensões que eu quero também. Eu também quero
Não, vou deixar 5 centímetros, mas eu quero esse aqui maior. Quero que tenha 20 de altura. Opa. Então tem 20 centímetros de altura. E aqui, ó, a altura do piso tá com 1,30. A gente pode diminuir, ó. Vou colocar 50 centímetros. Pode ser dos dois lados ou apenas de um lado, ó. De um lado vai ficar só assim. Dos dois lados ele vai pegar os dois ali, né? Vou clicar em OK. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá, ele criou essa estrutura aqui, né? Que une os dois caibros. Opa. Olha lá. Ele criou essa estrutura que une os dois caibros. Ok? A 50 centímetros de afastamento ali da cobertura. Da base, né? Opa. Se eu pegar aqui do outro lado, ó. Utilizar aqui agora essa outra estrutura. Essa ela vai fazer uma linha no alinhamento, né? Desses caibros. Ele não vai ficar por fora. Do mesmo jeito, a gente pode colocar aqui a espessura. Agora eu vou colocar a espessura igual, ó, de 8 centímetros. E a altura eu vou colocar 20 também. Por exemplo. E vou deixar aqui 1 metro de altura. Clico em OK. Vamos ver o que acontece lá do outro lado, ó. Ele vai unir esses dois caibros exatamente ali pelo mesmo alinhamento. Ou seja, com essa ferramenta eu posso ir construindo uma tesoura também, né? Deixa eu mudar aqui para contornos. Olha lá. Então, ele já inseriu ali a 1 metro de afastamento e unindo os dois, tá? Ok, então a gente chega aqui ao final das ferramentas individuais. E agora eu vou abrir o assistente de coberturas, beleza? Ah, preciso selecionar uma cobertura de multiplano, ó. Então, vou lá, selecionar a cobertura de multiplano. Ou seja, aqui tem várias águas ao mesmo tempo, ali tem 4 águas. Clico no assistente. E o que ele vai fazer? Ele vai inserir ao mesmo tempo vários daqueles elementos que a gente viu. Por exemplo, caibros, vigas, terças, travessas e encontro das águas. Tá bom? Que seriam os rincões ou espigões. E aqui nos caibros a gente vai poder, do mesmo jeito, alterar aqui o perfil dele, como a gente aprendeu lá no individual. Se ele vai ter vertical ou perpendicular. Qual o afastamento, a distância entre eles, tá? A distância mínima, eu vou mudar aqui para 20 centímetros, por exemplo. Adicionar caibros extras em grandes intervalos, eu vou deixar isso aqui desabilitado. Vou desabilitar isso também. Aí eu posso deixar ele alinhado nos encontros ou posso deixar ele desalinhado. Eu vou querer alinhado, né? Passo para as vigas. Ah, eu não quero vigas, então eu desabilito. As terças. Vamos deixar com meeira, frechais e tudo mais. Com a mesma medida que já está aqui habilitada. Passo para as travessas. Ah, eu não quero travessas. O encontro das águas eu vou querer naquela medida de 8x16 também. Então, defini tudo que eu quero. Clico em OK. E ele vai inserir todos esses elementos de uma única vez. Tá? Se eu for lá no meu 3D agora, eu tenho tudo aquilo que eu fui inserindo individualmente, inserido aqui de maneira automática, tá? Pode ser que seja necessário você acrescentar alguns elementos ou outros. Por exemplo, aqui, ó, ficou faltando um, porque eu tirei algumas peças extras, né? Então, ó, posso inserir aqui manualmente, no 3D ou na planta. Ah, de repente eu não quero esse daqui. Então, posso selecionar e apagar, ok? Eu posso remanejar isso daqui. Vai depender da forma como você está projetando essa estrutura. Ok? Bom, e agora que a gente já aprendeu a usar aqui o Roof Maker, chegou a hora da gente evoluir aqui essa modelagem, utilizando então os ripados, né? A Viviane perguntou ali. Olha lá, como coloca as ripas? Tem gente que falou aqui de quantitativo, quer ver, ó? Fala que sai um quantitativo de madeiramento, por favor. Depende do tipo de quantitativo que você precisa, tá? A gente tem um outro estudo com quantitativo utilizando vigas, por exemplo, que você consegue gerar quantitativo, inclusive das peças que vão ser cortadas, peças inteiras, peças cortadas, mas não vai dar tempo de passar nessa aula, né? Arthur, até aqui, essa parte você já tinha testado, né? Do Roof Maker. Sim, sim.
Como eu tinha falado contigo, meu problema era como eu estava em estudo, eu me bati um pouco, né? Eu tive umas modificações e tal. Importante você falar disso, né? Ele falou aqui, por exemplo, ele estava... quando você usa o Roof Maker, se você alterar aqui o telhado, ó, ele não vai alterar junto, né? Você vai precisar lançar de novo essa estrutura. Isso. Então, foi uma questão que eu conversei com ele, né? A gente precisa rever também o nosso fluxo de trabalho. Por quê? Se você está no estudo preliminar, você vai ter muitas modificações, certo? Você vai estar testando ali a estrutura. Então, talvez não seja o momento de você modelar esse ripado completo, né? Você modela uma estrutura mais simples, realmente só o telhado, para você sentir ali, até você falar assim, não, eu acho que está aprovado, gostei disso aqui, vou apresentar para o cliente. E eu quero fazer um render super realista ali, eu quero madeiramento, eu quero a cobertura. Aí você vai lá e avança a modelagem, né? E aí você pode colocar o madeiramento e tudo mais, ok? Lembrando que isso não é obrigatório, tá bom? A gente não pode se perder também demais aqui na modelagem. Às vezes só isso daqui é suficiente para você representar o seu telhado, ok? Geralmente, quem vai modelar o madeiramento? Se você projeta o madeiramento. Por exemplo, quando eu trabalhava em CAD, fazia uma casa com telhado, eu não projetava o madeiramento. Eu fazia só a cobertura. Não tinha projeto executivo de madeiramento. Se você faz, beleza, aí você vai modelar o madeiramento. Se não, para que fazer isso? Você vai só gastar mais tempo. Aí pode ser que você acabe levando mais tempo para projetar no ArchiCAD do que no CAD, porque você está modelando coisas que não são... que não vão ser úteis no seu projeto. Você não foi nem pago para aquilo, por exemplo. Você foi pago para fazer um projeto arquitetônico e a nível legal. Você não especificou o madeiramento. A empresa que vai executar o madeiramento, eles já têm um projeto, eles já fazem um esquema lá, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Para não modelar demais as coisas que você não precisa, tá? A partir de um telhado como esse daqui, você já consegue gerar um quantitativo de metragem quadrada que pode servir de base para a empresa que vai executar, para o empreiteiro que vai executar o telhado, tá? Agora, se você precisa projetar o madeiramento, aí é o que a gente está fazendo aqui, tá ok? Mas toma cuidado para não modelar demais. E se você quer só para o 3D, você não tem um compromisso tão grande com como é que se diz? Com a fidelidade, digamos assim, daquela estrutura, né? Então, é mais para representar. Então, usa aqui o Roof Maker automático, ó, que ele já vai gerar um madeiramento ali legal. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é o ripado, tá ok? Então, lá, otimizar o tempo, exatamente. Olha lá, ó, se eu quiser colocar isolamento térmico e tudo mais, eu faria isso aqui nas camadas do telhado, né? Então, o meu telhado aqui, ele pode ter várias camadas. Inclusive, eu já tenho aqui telhados, ó, de estrutura composta que eu tenho aqui, deixa eu ver. Acho que eu não tenho nenhuma aqui com isolamento, né? Mas e você criaria um telhado, vou inserir aqui uma camada aqui, ó. Eu vou mudar o material aqui para isolamento, deixa eu ver. Como é que é o nome? Isolamento mineral macio, vou chutar aqui, tá? Então tá ali, você tem uma camada de isolamento. Eu tenho uma camada de ar. Você vai lá, muda aqui uma camada de ar no seu telhado, que é onde vai ficar o madeiramento, por exemplo, tá? E olha lá, ó, já resolvemos aquele problema, tá? Lembra que, quem foi que perguntou, né? Por que o meu telhado ficou para baixo, né? O madeiramento ficou para cima do telhado. Porque faltava você criar uma camada aqui de ar com a altura do madeiramento. E ele já vai se encaixar, ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui no corte para a gente ver, ó. Deixa eu só mutar aqui rapidinho. Eu vou abrir aqui esse corte rapidamente. Na verdade, eu vou arrastar ele aqui para a gente ver como ficou. Ó, o meu telhado, o madeiramento não está onde eu queria ainda. Aí você vai definir aqui nessa camada, ó, que ele vai ter 16 centímetros, por exemplo, que é a altura da estrutura. Olha lá, ele vai se encaixar perfeitamente. Não, eu não tenho esse isolamento. Então, você vai lá, ó, edita aqui a composição desse telhado, tira aqui o isolamento. Inclusive, eu vou colocar aqui outro ar, quer ver? Ó, outro volume de ar, ó, tá? Por quê? Eu vou querer trocar agora por uma telha, certo? Então, tá lá.
Ou você pode ir direto, deixa eu só finalizar isso aqui, ó. Não, eu quero realmente, eu vou tirar o isolamento e eu vou colocar aqui que eu tenho um telhado, ó. Cadê, ó? Telha, cobertura. Clico em OK. Pronto. Isso aqui já representa um telhado. Eu não preciso criar as telhas, necessariamente. Beleza, olha lá, Idris. O Idris está chegando aqui. E as ripas? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, antes de eu mostrar aqui como que a gente pode criar também as telhas, vai ser um extra aí dessa aula, vamos para as ripas, então, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui esse... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para essas ripas. Bom, eu vou utilizar aqui mesmo, ó. Vou pegar a ferramenta objeto, tá? Entro aqui nas definições de objeto. E você vai pesquisar aqui, ó, por ripa. Você vai encontrar um objeto nativo do ArchiCAD para criar as ripas, ok? Lembra que ele tem uma inclinação aqui de 40 graus. Ele não tem porcentagem, mas a gente vai buscar essa informação para colocar aqui. Então, aqui tem as definições da ripa, qual é a dimensão dela, né? De altura, a largura. Qual é o afastamento entre elas, aqui está com 30 centímetros, então você que vai definir isso daqui, no objeto. Posso clicar aqui em OK, vou inserir na planta, que é bem mais fácil, né, ó. Vou clicar aqui nesse ponto, ele vai inserir um objeto assim, ó, quadradinho. Vou colocar ele aqui nesse trecho, ó. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu vou habilitar aqui a transparência, ó, para enxergar aqui exatamente o que eu quero. Ó, quero essas ripas bem aqui, ó. Pronto. Para quem não sabe, esse aqui é o rastreamento de referência, ele serve para você mostrar coisas que estão em outros pavimentos, mas eu gosto dessa ferramentinha aqui, ó, tramas e zonas transparentes, que rapidamente ele deixa tudo transparente para a gente trabalhar. Então, o ponto quente aqui de baixo, ele vai mexer no comprimento desse ripado, ok? O ponto quente aqui de cima, ele vai mexer na angulação. Por exemplo, 45 graus. Na verdade, é 135, porque ele está partindo dali. Nesse lado aqui, eu acho que vai dar 45, né? Olha lá, 45. E aqui, nesse ponto quente de cima, ele vai esticar até onde eu quero. Eu quero ripado até aqui. Ok? Resolvi em planta, eu vou lá para o 3D. Nossa, mas a inclinação está muito diferente do que eu quero. Você precisa entrar nas definições aqui e alterar a inclinação desse ripado. Só que a inclinação dele é só em graus desse objeto. Então, eu preciso pegar aqui a minha cobertura. E aqui na cobertura eu tenho a inclinação tanto em porcentagem como em graus. É só eu mudar aqui no pop-up. Então, eu vou puxar aqui essa informação, que é de 19,29, dou um Ctrl+C. Entro aqui nas definições do ripado. Ctrl+V. E agora ele já ficou na inclinação correta. Dou um OK. E está lá o meu ripado. Ok? Lembrando que o ripado ele vai ficar, ó. Deixa eu utilizar aqui uma sobreposição gráfica. Ele vai ficar ali no alinhamento que a gente colocou dele, né? Então, preciso selecionar ele aqui. Vamos pegar ele aqui embaixo, ó. Vou dar um F5 aqui. Ah, pronto. Melhor forma de você corrigir isso aqui é num corte, né? Ó. Então, abre aqui o corte, Ctrl+D, eu vou encaixar o ripado exatamente onde eu quero ali, ó. Ok? Olha lá. F5 de novo. Tá lá o meu ripado, ok? Lucas, eu quero o telhado. Então, respondido aí como é que a gente cria as ripas, né? Deixa eu esconder aqui rapidamente. Eu vou até arrastar esse telhado aqui pro lado, ó. Melhor, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para esse telhado. Vou entrar aqui nas definições dele. E vou mudar aqui para volume de ar também, ó. Tá? Então, meu telhado é todo um volume de ar, ok? Vou agora inserir aqui vou inserir agora o telhado, as telhas, né? Lembrando que isso aqui você não precisa, do jeito que estava ali já estava resolvido, né? Mas agora a gente está avançando na modelagem. O que você achou aí, Arthur, dessa dica aí do ripado? Você conhecia esse objeto? Não, não conhecia. Achei ótimo. Agiliza muito. Ah, cara, antes de eu ir para o telhado, porque eu tenho uma coisa mais importante, que é a tesoura, né? Perguntaram aqui também, ó. E as tesouras, né? Bom, as tesouras você pode modelar com vigas e salvar como objeto.
Se for uma tesoura muito específica, pode utilizar aqui pilares para fazer a parte vertical, utilizar essas linhas aqui, tá? Ou você pode utilizar um objeto que já vem pronto. Então, vou pegar aqui a ferramenta objeto, deixa eu ir para a planta aqui que é melhor. Vou jogar aqui agora nosso corte aqui, tá? Vou jogar o corte aqui. Vamos lá para... o que eu preciso? Vou pegar o objeto de novo. Entro aqui nas definições. Vou escrever agora tesoura. Ó, você apareceu aqui algumas treliças, na verdade. Se eu clicar aqui no quadradinho, na cadeirinha, ele vai abrir aqui a pasta onde tem todas as tesouras do ArchiCAD. Que são objetos nativos, tá? Aqui eu posso usar, por exemplo, deixa eu ver. Acho que eu vou usar essa treliça aqui, ó. Só que aqui tá com 8, vou deixar com 3. 3 divisões, então ele ficou desse jeito. Ah, Lucas, mas eu não quero assim, a minha treliça é de outro jeito. É igualzinha essa daqui da imagem. Aí você vai ter que modelar, tá? Com vigas e salvar como objeto, para você poder replicar. Na live que eu fiz ontem, eu mostrei como que eu faço um inventário, né, de uma base de modelagem para criar os meus objetos. Você pode fazer isso, modelar ali num cantinho a sua tesoura, deixar ela ali quietinha, salva como objeto para ser utilizado em outros projetos. Se você precisar alterar a sua tesoura, você volta lá na sua base, copia para o lado, altera a tesoura e salva de novo como objeto, tá? No caso, eu vou utilizar o objeto pronto aqui do ArchiCAD, que ele é paramétrico, tá? Então, eu vou clicar aqui em OK. Deixa eu só olhar aqui em planta, ó. Eu vou girar aqui para já inserir na posição que eu quero. Vou dar aqui um OK. E vou clicar aqui nesse ponto, ó. Olha lá que interessante. A tesoura, ela inseriu ali. Vou dar aqui um Ctrl D. Eu quero ela encaixada aqui no final do telhado. Tá? Deixa eu só olhar aqui no 3D como ela ficou. Ó, tá ali a minha tesoura. E essa aqui eu vou deletar. Essa tesoura eu posso também, ó, selecionar ela aqui e esticar, ó. Deixa eu ver qual é o afastamento que ela tem aqui, ó. Tá com 20 centímetros. Então, vou esticar até essa linha de referência que eu já marquei aqui. Não, na verdade, aqui parece que não tem 20, então. Só ver aqui, eu quero ela encaixadinha ali. Ah, tá, porque depende das definições que eu estou trabalhando ali. Bom, vou deixar aqui por enquanto. Vou lá para minha elevação, ó. Aqui é a minha tesoura. Encaixei ela ali onde eu quero, ó. Posso puxar ela um pouquinho mais. Tá, encaixei ali onde eu quero. E agora eu posso clicar nesse pontinho quente para descer aqui a altura, eu acho. Deixa eu ver. Olha lá, altura. Deixa eu só ver onde é aqui a altura dela. Ah, aqui. É no mover vértice ali, tá vendo? Então, vou lá, ó, insiro ali a minha tesoura. Então, já coloquei uma tesoura onde eu quero ali, tá? Para segurar as minhas teças. Na verdade, ela vai ficar abaixo aqui. Eu não criei as teças, criei. Ah, as teças estão aqui, ó. Olha lá, ó. Estão ali, né? Posso jogar ela aqui para dentro um pouquinho também, né? Ó, deixa eu ver, 0,8. Pronto. Então, a minha tesoura está aqui. Quero mexer nas dimensões dela. Posso selecionar. Continuar trabalhando nesse objeto, ó. Isso aqui você gera uma tesoura rápida. Como eu falei, se você não está projetando a estrutura, um objeto desse aqui vai te resolver bem rápido. Você precisa só no 3D, você quer representar ele ali, pega um objeto desse e você vai ajustando como você quer, ó. A altura da viga, eu quero que ela tenha 20 centímetros. 20 centímetros também aqui. 20 aqui. Tá? Vou dar aqui um OK. E aí você vai trabalhando ali essa tesoura. Okay? Até a gente chegar naquele nível que eu mostrei. Tesoura, então, está resolvido, né? A gente pode modelar com vigas ou a gente pode usar esse objeto, né? Então, sempre que vocês estiverem na dúvida como é que modela alguma coisa, procura aqui nos objetos da ArchiCAD, ó. Olha só a quantidade de coisa legal que a gente tem aqui, ó.
Tem estruturas de concreto, se eu for ver aqui, ó, tem fundação, laje, tá vendo? Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Estruturas de construção, abóbadas. Eu tenho essa folha perfilada aqui, o próprio ripado, né? Olha só essas estruturas especiais aqui, ó. Pilares de arquitetura clássica, né? Enfim, tem várias coisas que a gente nem sabe que tem aqui no ArchiCAD que facilitam a nossa modelagem, tá bom? Beleza, então a gente chegou agora no final, onde a gente vai mostrar como criar aqui as telhas, tá? Lembrando que a gente tem, ó, eu tenho um vídeo no canal, aqui um vídeo antigo, mas onde eu ensino como inserir essas telhas aqui no ArchiCAD, tá? Você vai ter que baixar um plugin chamado Goodies, que é um plugin do ArchiCAD, ele é disponível na Graphisoft, tá? Assim, procura esse vídeo lá. Deixa eu ver se eu coloco ele na descrição aqui, ó. Copiar aqui o link dele. Vou colocar aqui no chat para vocês, ó. Então, aqui é um vídeo detalhado de como você vai baixar esse plugin que eu vou utilizar para inserir a telha, tá? É um plugin da Graphisoft mesmo, ele é gratuito. E você vai precisar dele para inserir. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui essa cobertura, por exemplo. Vem aqui, depois que você instalar o plugin, né? Você vai vir em modelagem, extras de modelagem, você vai ter esse plugin aqui, acessórios. Você tem acessórios de cobertura. Clicando em acessórios de cobertura, você vai precisar buscar aqui o objeto, ó. Mesmo instalando o plugin, você vai precisar adicionar aqui a biblioteca. Parece que o meu não tá. Então, vou aqui, gestor de biblioteca, adicionar. Aqui, ó, biblioteca de acessórios, 24. Então, quando você baixar o plugin e instalar ele, você vai adicionar aqui a biblioteca, ó. E depois vai recarregar e aplicar, ó. Clico em OK. E agora sim ele vai estar disponível para mim lá. Modelagem, extras de modelagem. Para aparecer aqui o acessórios, só vai aparecer se você já tiver instalado o plugin, tá ok? E aí você vem aqui, ó, acessórios de cobertura. E aí eu vou lá e coloco aqui, ó, essa cobertura essa superfície de cobertura. Tá vendo que ela é uma cobertura tipo de telha metálica? Você estava até perguntando, né, Arthur, como é que eu faço para testar uma cobertura de telha metálica ou de italiana, por exemplo, né? Aqui ele chama de italiana, né? Você já conhecia esse objeto aqui, esse plugin? Sim, ele eu conheci. Eu conheci no seu vídeo também. Ah, bacana. Então, utilizando aqui esse plugin, então, eu tenho esse objeto, eu posso entrar aqui nas definições e trocar. Ah, eu não quero uma telha... Aqui é o tipo de telha que eu tenho, ó. Vou mudar para telhas italianas. E aqui você vai ter as definições dela, você coloca as dimensões do fornecedor que você estava trabalhando, né? Você pode até utilizar 3 materiais diferentes, né? Eu vou utilizar todos o mesmo. Beleza. Vou clicar em OK e ele já vai inserir ali, ó, o meu telhado, ó. Certo? Legal que esse telhado, ele pode ser assim, ó, simplificado. Você vê que ele já inseriu no recorte certinho. Agora, diferente do Roof Maker, essa ferramenta ela é tão legal que se você, por acaso, mover aqui a altura desse telhado, ó, a telha vai junto, tá vendo? Deixa eu testar aqui crescer, deixa eu ver se eu consigo crescer aqui esse telhado. Eu quero pegar aqui o telhado. Eu peguei o telhado. Vou afastar aqui a aresta dele, tá vendo? Afastei aqui vários metros. Você pode ver que a telha vai junto, tá vendo? Então, esse é um plugin bem legal e ele responde bem a modificação do telhado, né? Ele fica vinculado àquele telhado. E aí, nesse caso, o ideal é que você colocasse justamente esse telhado aqui no material de ar, né? Ok? Para que ele não fique visível e você defina também aqui a altura direitinho para encaixar, ok? Então é isso, pessoal. Acho que a gente encerra aqui com essa parte do telhado. Me diz aí o que vocês acharam. Deixa eu abrir aqui a outra que já está completa, né? Ah, como é que faz a cumeira aqui também, né? Ó, você tem objeto para isso também, ó. Telha de cumeira. Agora, eu não sei se essa telha de cumeira, ela está disponível nativamente. Eu acho que você tem que baixar o plugin lá, tá? Acho que ele vem naquele plugin de acessórios, tá ok? Bom, então é isso. A gente chega aqui ao final da nossa mentoria. O que você achou aí, Arthur? Deu para te entender aí como é que funciona os princípios aí da modelagem?
Ótimo, ótimo, bastante completo. Acho que dá para deslanchar agora. Então é isso. A partir desse princípio aqui de modelagem, Arthur e quem acompanha aqui com a gente também, você precisa avançar, né, com a prática, né, exercitando isso aqui com os outros telhados e tal. Mas a minha sugestão é sempre trabalhar o madeiramento só na fase executiva, né, na fase final. E evitar também essas telhas, né? Inclusive, uma coisa que eu não falei dessa telha aqui, desse madeiramento, é que você pode, nesse objeto, você pode definir aqui o nível de detalhe dele, ó. Ó, o nível de detalhe em 3D tá simples, eu posso colocar ele detalhado. Se eu colocar em OK aqui detalhado, ele vai mostrar ali a telha mesmo em 3D, ó, tá vendo? Com espessura e tudo mais. Vai ficar mais pesado ainda. Se você habilitar a sombra projetada, vai ficar mais pesado ainda. Então, você tem que ver, né, o que você realmente quer modelar. Perguntaram aqui também o nome, né, desse plugin. Cadê quem perguntou aqui? Qual o nome do plugin? O plugin é o Goodies, tá? Ele é um plugin não só para isso, ele serve para várias coisas, tá? Ele tem uma coleção de ferramentas que a gente utiliza. É sempre bom. Se você usa o ArchiCAD, tem que ter o Goodies, porque tem muita coisa boa lá. Tá certo? E nesse vídeo que eu coloquei aqui no chat, você encontra como baixar esse plugin, como instalar, como utilizar. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, Arthur, pela participação, pela sua dúvida que você mandou. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, tanto os que estão aqui já assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir depois esse conteúdo sobre madeiramento de telhados.